Sereias da Vila estão voltando com tudo, com acesso já conquistado. Elas saíram na frente na final da Série A2 contra as Gloriosas. Chega aí pra gente falar de futebol de mulheres. É isso aí, com placar de 1-0, as jogadoras do Santos vão fazer a segunda partida da final com vantagem em casa, com o gol da Carol Baiana, que complicou a vida do Botafogo, hein? Para a gente falar de Série A2 e das semifinais também da Série A1, eu conto com Raquel Mota, comentarista aqui da TV Brasil, e com Guilherme Lesnock, que está falando lá de São Paulo, que acompanha pertinho o dia a dia das meninas do Santos e também acompanha o futebol, de maneira geral, pelo Lance Digital. Ele é repórter também do Lance Digital e idealizador do portal Sereias. Bem-vindos! Valeu, hein, Guilherme, pela disponibilidade de falar com a gente aí na correria. Bom, eu já vou jogar a primeira... Oi, Marília. Valeu. Eu já vou jogar a primeira pergunta para você, né? É o Santos com a mão na taça já? Oi, Marília. Oi, Raquel. Oi a todos ligados aí com a gente. Obrigado pelo convite. Pois é, o Santos, tudo que não fez contra o Atlético Mineiro, apesar de ter conseguido a classificação para a final do Brasileirão A2, conseguiu fazer contra o Botafogo. Fez um bom jogo, marcou 3 gols, somente um valeu, mas conseguiu jogar um futebol um pouco mais vistoso, um pouco mais daquele tipo de futebol que o torcedor do Santos gosta mais de ver jogar, futebol mais para frente, mais ousado. Porém, nas entrevistas pós-jogo, o técnico Léo Goulart e o técnico Caio Couto, ambos mantêm os pés no chão, tanto o Caio Couto dizendo que não tem nada vencido, tanto o Léo Goulart não jogando a toalha. Ainda tem chance, ainda tem chão. Lembrando que o Santos venceu o Ação fora de casa nas quartas de final e na Vila fez um jogo muito difícil, chegou a sofrer um empate, o jogo estava 1 e com o Ação indo para cima e naquela altura, se o Ação fizesse 2-1, o jogo iria para os pênaltis. Foi um jogo bem difícil, então acredito que não tem nada garantido, mas o Santos está, como você disse bem, uma mãozinha aí na taça, como popularmente dizem. Legal. Ô, Raquel, você concorda com isso? O Santos tem uma ligeira vantagem, embora, né, até no retrospecto, sempre venceu o Botafogo. E agora, chegando em casa, com esse resultado, ainda que seja 1-0, mas, enfim, com esse resultado, tem essa vantagenzinha. Pois é, olha a Marília, Guilherme, todos que nos acompanham e mais um Copa Delas. Pois é, Marília, eu concordo com o Guilherme. Quando você joga fora de casa, já tem um empate, ainda que magro, por 1-0, mas o que a gente viu no Engenhão, dessa primeira partida, na partida de ida entre o Botafogo e Santos, foi um Botafogo, inclusive, muito apático, muito diferente de tudo aquilo que veio jogando durante a Série A2, e isso foi até estranho, porque assim, o Botafogo não estava conseguindo criar as suas jogadas. Aqueles primeiros 10, 15 minutos foi assim, bem parelho. Eu achei que as duas equipes estavam se estudando bastante, Botafogo e Santos ali tentando se organizar estrategicamente, taticamente, conforme a outra equipe. Mas aí, a partir dos 20 minutos, Marília, o que eu vi e foi o que ficou até o final foi um Santos simplesmente dominando o Botafogo. E aí isso se refletiu também nos gols, tanto os 2 gols anulados, né, aquele golaço da Leidiane que infelizmente foi anulado, mas foi um golaço que para mim, se tivesse validade, teria sido um dos gols mais bonitos do A2 dessa temporada. E aí o Botafogo acaba deixando o Santos ganhar, porque foi isso que aconteceu. O Santos jogou muito bem, mas eu acho que muito por conta do Botafogo, talvez por nervosismo, talvez por não conseguir se organizar em campo. E isso vai ficar como uma tarefa de casa para o Léo Goulart tentar organizar a sua equipe, porque, olha, Caio Couto estudou a equipe, anulou as principais jogadoras e, principalmente, dominou o meio de campo. Se o Santos fizer isso novamente na Vila Belmiro, eu acho muito difícil não fazer. Aí pode ser que o Botafogo até tenha alguma chance. Mas se o Santos jogar como jogou ontem, com a vontade que as meninas jogarem, principalmente com a Leidiane, que para mim foi uma das melhores em campo, sem dúvida alguma, Botafogo pode dar adeus aí ao título. Ô, Guilherme, aí eu passo a bola para você, porque
esse Santos atual, né, que a gente está vendo hoje, tem muito dessa personalidade do Caio, a personalidade das meninas também, o Santos que realmente a torcida espera, né, o Santos feminino que a torcida gosta e que teria se reencontrado, que veio de um momento difícil, veio de rebaixamento e tudo mais. Como é que você define, como é que você analisa essa campanha de 2025 do Santos? Então, no final do Campeonato Brasileiro A1 do ano passado, o papo era que seria uma reconstrução muito difícil. Não gosto de comparar com o masculino, mas nesse caso a gente compara por conta da questão financeira. No masculino havia mais dinheiro, no feminino teria menos dinheiro, teoricamente, assim. Mas não foi totalmente contrário, assim, dentro de campo e fora dele, o Santos trouxe nomes interessantes. O Santos trouxe a Pardal, que é uma zagueira vencedora, experiente. O Santos trouxe a Rafa Andrade, que era uma jogadora que tinha mercado na Série A1, assim como a Lari também, que tinha mercado na Série A1. O Santos foi às suas raízes e trouxe a Ana Luísa, que é uma menina da base do clube. O Santos manteve o Caio Couto, na verdade trouxe já o Caio Couto, já pensando nessa reconstrução, o técnico campeão brasileiro pelo Santos. Então, o Santos ele foi buscar lá atrás a essência do clube. O Caio Couto, por exemplo, faz um trabalho perfeito? Não faz. Tem alguns erros. Vejo alguns problemas no trabalho do Caio, principalmente ali na questão do meio-campo, mas muitas vezes é uma questão de falta de peças. Por exemplo, quando não tem a Taizinha, fica muito difícil você ter um time tão bem montado para armar. E nessa fase que o Santos passou 4 jogos sem vencer, contra o Atlético Mineiro, América, o Santos ficou sem vencer porque o setor de criação estava bem desfalcado, vamos dizer assim. Mas, enfim, isso é um assunto para a gente explorar de outra forma. Mas essa reconstrução do Santos, ela é aos poucos, ela vem sendo analisada pelo Santos internamente como boa, como produtiva, e que para o ano que vem precisa melhorar mais, precisa trazer mais peças para que o time volte para a Série A1 e brigue lá em cima, né? Não que retorne para a Série A1 para brigar, para retornar para a Série A2. Enfim, é um time que, para a Série A2, está conseguindo fazer um excelente papel. Para a Série A1, precisa de mais. Era essa a minha pergunta, né? Do que esperar desse Santos para 2026, para a Série A1. Esse time atual, você acha que brigaria, pelo menos para as fases, né, finais, se classificaria, avançaria ali de fase na A1? Como é que seria, né, esses cenários? Brigaria por uma das vagas finais, assim, sendo bem otimista. Não que o time seja ruim, não é isso, é que faltam peças, sabe? Quando você não tem a Taizinha, eu não sinto a confiança na Júlia, que é a armadora reserva imediata, em ter a Júlia para resolver um jogo contra um Corinthians, por exemplo, ou a Júlia Giovana, que veio do Internacional, ou até mesmo a Marucci, que joga nas pontas, joga em armação também. Eu não sinto tanta confiança nessas jogadoras para assumir essa vaga da Taizinha. Na lateral direita, o Santos começou o ano com a Bárbara Uzuol, que é uma jogadora da base do clube. Depois, o time começou a improvisar, chegou a improvisar jogadoras na posição, e agora voltou com a Leidiane, que tinha perdido a vaga, foi titular ano passado, chegou a não ser relacionada para os jogos e agora está sendo titular. Por quê? Porque está tendo dificuldade para encontrar. A Evelyn Marques, que foi contratada para essa temporada, também teve algumas oportunidades, mas ela é uma lateral mais ofensiva, ela agride bastante. Então, em alguns momentos, deixa alguns espaços. Não é isso que o Caio quer, principalmente nesse jogo contra o Botafogo, tanto que ele entrou com a Leidiane. Então, assim, em alguns lados do campo, o Santos tem dificuldades para montar. O Santos tem a Samara, que é uma jogadora jovem, que subiu esse ano para o profissional e já vem sendo titular, pela falta de peças ali no lado direito de ataque do Santos. Então, faltam peças para que o Santos, de fato, brigue mais para cima. O Santos brigaria por uma vaga? Brigaria, mas ficaria ele entre brigar por uma vaga e uma participação modesta ali no Campeonato Brasileiro. E aí, trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, eu quero saber de Botafogo, de Raquel Mota, né? Raquel, o Botafogo hoje também tem Léo Goulart, que é o mesmo técnico no ano passado, mas a gente pode dizer em reconstrução também, né? A gente
fala de um Botafogo que também caiu, foi rebaixado para a Série A2, mas conseguiu aí se motivar, conseguiu também recriar um time para disputar a A1, né, subir de divisão. Que análise que você faz desse Botafogo hoje? Pois é, Marília, quando a gente pega a equipe do Botafogo, né, pensando nesse processo de crescimento, de transição, de um treinador que conhece o seu elenco, é importante a gente ressaltar também algo que o Botafogo já vem fazendo há um tempinho e que a gente consegue ver esses resultados agora no A2. O Botafogo tem investido muito nas equipes de base, né? É uma das equipes do Brasil que mais financia, né, que patrocina as suas meninas da base. E quando a gente pega a equipe do Botafogo, a gente vê muito disso no profissional. A gente vê meninas que jogaram ali pelo Sub-20, que vieram das categorias de base do Botafogo e que hoje estão no profissional. Claro que o Botafogo fez contratações importantes, principalmente renovou a zaga, trouxe a arqueira Michele, né, que era a goleira que, inclusive, teve uma grande história no Santos, para ser um dos seus principais nomes. Ele é uma líder dentro de campo. Então, quando a gente pensa no Botafogo hoje, eu acho que o Botafogo poderia mexer ali em uma ou outra peça, mas hoje é um time que é bem organizado taticamente, ainda que tenha falhado no jogo contra o Santos, mas é uma equipe que entende como o Caio Couto trabalha. Então, quando a gente pega o Botafogo em geral, e aí eu não vou falar de uma ou outra jogadora, mas eu pontuo principalmente o trabalho da Michele e da Tipa, né? Que é aquela capitã que está sempre ali chamando a atenção, e a força dela como uma líder dentro de campo, junto com a goleira, é fundamental para a organização do Botafogo. Então são jogadoras que eu vejo que seriam fundamentais permanecerem na equipe caso o Botafogo queira se manter na Série A1 com bons resultados. Então o Botafogo, obviamente, vai fazer o que fez para a A2, vai aproveitar muitas das suas meninas da base, até porque tem que ver se o Botafogo vai querer investir, que isso é outra situação, diferente do Santos. O Botafogo não fez grandes investimentos no seu time, como eu falei, ele acabou pegando mais jogadoras das suas seleções de base e aí se manteria nessa Série A1, que eu acho que é algo que os clubes, inclusive do masculino, fazem. O São Paulo fez por muitos anos, o Palmeiras vem fazendo, Flamengo também. Então, é uma tradição que o Botafogo agora vem fazendo e vem trazendo também para o futebol feminino. Beleza. Bom, esse jogo da volta a gente vai transmitir aqui na tela da TV Brasil também, anota aí, é sábado, 3 horas da tarde, esse jogo que vai acontecer lá em Santos, entre Santos, as Sereias da Vila e o Botafogo. E uma questão que eu gosto de abordar aqui, aí eu vou chamar o Guilherme de novo, porque ele acompanha de perto isso, essa questão da torcida, né? A gente fala muito de formação de torcida no futebol feminino. E ontem, lamentavelmente, a gente está gravando isso na quarta-feira, então por isso que eu estou falando ontem, na verdade, na partida de ida, a gente viu pouquíssimas pessoas lá no Newton Santos. Infelizmente. Né? E a gente tinha até a torcida do Santos, marcou presença lá, mas a do próprio Botafogo estava em número muito inferior. O que se espera, né, o Guilherme, dessa torcida em Santos, né? Receber as jogadoras, motivar. Como é que está isso por aí? No jogo contra o Ação, que foi o jogo que garantiu acesso à Série A1, o Santos usou as redes sociais, chamou jogadoras, fez campanhas, usou o Neymar convidando as jogadoras para irem, convidando os torcedores para irem ao jogo, e agora não deve ser diferente. O Santos já começou essa campanha, hoje mesmo já divulgou o texto, já usou as redes sociais para divulgar essa presença, e no jogo contra o Ação teve um bom retorno de público. A expectativa é que nesse jogo tenha um público maior. Se eu pudesse chutar um palpite, na casa dos 5.000 torcedores, é o que eu acredito que tenha na Vila Belmiro. Vai usar as redes sociais, mais uma vez, como eu disse, mas assim, no Santos, historicamente, o Santos tem uma torcida que apoia o futebol feminino. É uma torcida que, claro, você não vê 15.000 pessoas na Vila Belmiro em todos os jogos, mas você vê sempre aquele público fiel que está lá nas cadeiras cativas, que a gente costuma chamar. Nas cadeiras cativas, tem sempre aqueles torcedores que são fiéis, que sempre marcam a presença lá. Então, eu acredito que vai ter um público bacana, assim. Eu acabei lendo nas redes sociais sobre o público no Newton Santos, que acabou decepcionando um pouco, mas eu acredito que na Vila seja tem um pouco mais de gente. É isso aí, a gente não pode esperar um passe de mágica, tem que fazer, a força tem que vir do clube, vir das próprias jogadoras para encher aí o estádio e acompanhar a torcida. Tem prognóstico para esse jogo?
Olha, Marília, como eu falei, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Botafogo, principalmente na parte emocional, porque já é muito difícil você entrar contra um time tão tradicional como é o Santos, que tem uma história no futebol feminino, tem grandes jogadoras que passaram por ali, Cristiane, Marta, então tem jogadoras que fizeram a história do Santos. Então você já chega num lugar histórico, que é a Vila Belmiro, jogando com a pressão da torcida, então eu acho que o primeiro de tudo é o Botafogo conseguir se manter emocionalmente equilibrado. Obviamente, rever o seu jogo para ver onde errou. Aqui, ali, eu vejo principalmente um grande problema no meio de campo do Botafogo. Aquele ali, para mim, foi um dos principais pontos que fizeram com que o Santos dominasse. Muito por conta também do mérito da equipe do Santos, que soube anular ali as jogadoras de criação da equipe do Botafogo. Eu acho que é um jogo muito difícil, mas se a gente for analisar pelas últimas partidas, o Santos está com a mãozinha ali na taça. Como o Guilherme já bem falou também. Bom, quero falar também de Brasileirão Série A1. A gente está acompanhando e trazendo aqui na tela da TV Brasil essas semifinais. Agora são os jogos da volta, ou seja, nesse final de semana a gente vai conhecer os finalistas do Brasileirão Feminino Série A1. E aí eu quero saber de Guilherme a expectativa, né? Porque a gente já sabe a ida, né? Como é que foi? Cruzeiro se deu bem, Corinthians se deu bem. E aí agora, a volta, o que esperar, Guilherme? Então, assim, o Cruzeiro, apesar de ter um bom time, eu não vou dizer que foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, talvez, um placar tão vantajoso, assim, né? Mas até no lance a gente estava conversando sobre isso, até teve uma matéria que fizeram sobre a Andressinha, cobrança de faltas, como ela é importante, fez um gol nesse jogo sobre isso. Então, o Cruzeiro tem que tomar cuidado muito com isso, com essa questão de cobrança de faltas do Palmeiras, que é o que o Palmeiras vai tentar fazer muito contra o Cruzeiro. Eu vejo esse jogo um pouco mais em aberto do que o Clássico. O Clássico, eu acho que o Corinthians está um pouquinho mais já... Apesar da vantagem ser a mesma, né, a diferença do placar ser o mesmo, eu acho que o Corinthians tem um time um pouco mais pronto para segurar essa vantagem. Já Cruzeiro e Palmeiras são dois bons times, mas que o Palmeiras tem um time também forte e pode também aprontar um pouco mais. O Cruzeiro, o que me surpreendeu na atuação do Cruzeiro foi a partida das outras jogadoras sem ser a Bianca Brasil. A Bianca Brasil é a principal jogadora, a jogadora de mais destaque, mas as outras jogadoras também fizeram uma partida excelente e o Cruzeiro está levando essa vantagem boa. Eu, se fosse dar um palpite, acho que passa Corinthians e Cruzeiro, mas, como eu disse, eu acho que esse Cruzeiro e Palmeiras ele está um pouquinho mais aberto. A gente adora palpite, Guilherme. Você pode palpitar sempre. Inclusive, é o palpite nosso também, né? Também. Todo mundo conversando também na redação da TV Brasil acha que vai dar essa final porque foram os times que mais se duelaram de forma equilibrada nesse campeonato. E ele falou, mas essa questão da Andressinha, de fato, realmente, né? Ela tem essa potência ali na marcação. E aí... tem esse Cruzeiro que eu não sei se você concorda comigo, Raquel, essa questão de surpreender. Por que surpreendeu? Porque a gente esperava disso dele desde o jogo anterior, né? Quando não foi bem, ficou naquele placar estranho, não era o Cruzeiro que a gente esperava. Enfim, voltou o Cruzeiro que se esperava, então. Exatamente, voltou aquele Cruzeiro que a gente viu na fase de grupos, né? Que só perdeu para o Corinthians, lembremos, né? A única derrota dessa campanha histórica do Cruzeiro feminino foi justamente perder para o Corinthians. Eu também acho que a final será entre Cruzeiro e Corinthians, né? Com o Cruzeiro decidindo em casa porque fez a melhor campanha. Mas foi o que o Guilherme colocou. O time do Palmeiras é um time que tem um elenco muito bom e, principalmente, tem uma treinadora que é absurda quando se pensa em estudar o adversário. Futebol é uma coisa que não tem lógica, porque se tivesse lógica, a gente não seria surpresa. Né? Exatamente. Mas a Camila Orlando, uma das características dela é justamente organizar e repensar o seu time. Então, para mim, não é surpresa nenhuma se, de repente, o Palmeiras vier com uma goleada jogando na final agora, né, para esse jogo de volta para poder buscar uma final. Claro que são 2 gols de diferença, né? Vai estar jogando fora de casa, a torcida do Cruzeiro estará apoiando as meninas, as cabulosas em casa, mas eu ainda acho que a Camila Orlando pode surpreender e muito, mas o Cruzeiro tem que ficar ligado como ficou. A gente viu que o Cruzeiro teve uma estratégia, uma tática muito diferente do que se esperava. Ele pouco fez faltas. Tanto que a falta que fez foi justamente o gol de falta da Andressinha. E um ponto que com certeza a Camila Orlando também observou
foi o deslocamento da Bianca Brasil, que fez também com que o ataque do Cruzeiro fosse tão eficiente. A Bianca, que geralmente joga ali mais centralizada, sempre recebe... Ela, claro, sempre participa das jogadas, mas ela jogou muito mais pelas pontas e a gente vê quase todos os gols do Cruzeiro, ou grandes lances, vieram de jogadas individuais da Bianca Brasil ali pelas pontas. Então, provavelmente ela vai aumentar aquela marcação em cima da Bianca e aí ela pode dificultar a vida do Cruzeiro na hora de pensar nessas finalizações. Então, assim, eu acho que ainda está aberto. Mas, pensando numa vantagem de 2 gols, né? Cruzeiro está ali, né, com a mãozinha na final. Isso aí. Veremos, é claro, gente. A gente tem um produtor que ele fala aqui no meu ouvidinho e ele falou, olha, vocês estão gorando os outros times. Não é isso. É porque a gente só está confabulando, não é verdade? Mas aí, essa questão das semifinais traz uma questão que eu queria debater com vocês, que são esses técnicos, né? A gente está falando de 4 técnicos que são expoentes, na verdade, do futebol de mulheres no Brasil, né? Você falou de Camila Orlando, que é a única mulher, inclusive, entre os semifinalistas, tem Thiago Viana, Lucas Piscinato e Jonas Urias. O Lesnock, a gente tá bem, né, de técnico? Sim, e técnicos jovens, com ideias jovens, com boas ideias, que os técnicos que têm mais experiência não me escutem, não acham que eu estou dizendo que eles não são importantes, nem nada do tipo, mas às vezes eu sinto falta um pouco mais disso, sabe? De uma ideia mais jovem, de uma ideia mais... uma ousadia, isso, uma coisa mais para frente, assim, e acho que, como vocês destacaram muito bem, a Camila Orlando, ela vem trazendo isso, e é muito por isso que, às vezes, é difícil a gente falar, pô, o Cruzeiro já está classificado, porque ela traz esse senso diferente para os jogos, né? Além da qualidade individual do time do Palmeiras. Então, é por isso que a gente deixa esse jogo um pouco mais aberto. Do outro lado, tem o Piscinato, o Viana também. O Piscinato já tem um pouquinho mais de bagagem também, já passou pelo São Paulo. Mas eu acho que esse jogo ficou um pouco mais aberto justamente pela ousadia da Orlando. Ela traz essa bagagem, essa ousadia que a gente procura, às vezes, num treinador e a gente sente falta. Então, são 4 bons técnicos. Acho que dos 4, o Piscinato é o que estava um pouco mais pressionado nos últimos tempos, né? Pelo orçamento do Corinthians, pelo dinheiro investido, pelos últimos resultados dos anos anteriores do Corinthians. Então, ele é o que estava um pouquinho mais pressionado. Mas os 4 são bons treinadores e que têm são boas chances de conquistas daqui em diante nos próximos anos. E aí, só mais um asterisco aí de Camila Orlando, que está de saída do Palmeiras, né? Sim, Vai para a seleção, sim. Mas vai. Por isso mesmo que eu acho que é mais uma motivação para ela fazer de tudo para conseguir chegar numa final e se despedir por cima da equipe do Palmeiras. Beleza. Gente, vamos encerrando por aqui. Queria falar mais. Antes, só dando a agenda, a TV Brasil transmite, além da série A, do jogo da final da Série A2, no sábado, 3 horas da tarde, entre Santos e Botafogo. E no domingo, esse jogão entre Cruzeiro e Palmeiras, às 10h30 da manhã. Anote aí. E eu queria agradecer Raquel Mota, queria agradecer Guilherme Lesnock. Guilherme, você já entrou para a família aqui do Copa Delas, vai ter que voltar, hein? Acabou, vai ter que voltar outras vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Raquel, Marília, muito obrigado pelo convite, um abraço para todos. Valeu, Raquelzinha, nos encontramos por aqui nos corredores. Sim, sempre. Valeu, gente, o Copa Delas vai ficando por aqui, semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil, fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar essa agenda de jogos, viu? Até a próxima, tchau, tchau.